Ele que vai chegar rasgando o verbo. Eu tenho até medo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cliquei no vídeo aqui, já tá ele. Ele tá me olhando com uma cara de sexy sem ser vulgar. Olha aí. Olha aí. Jorge Igor. Não faz assim. Não faz assim, Jorge Igor. Jorge Igor. Não faz assim, Jorge Igor. Vamos lá. La mano del adiós. No vídeo de hoje vamos analisar a passagem de Neymar pelo Santos nesse retorno em 2025, porque esse contrato já acabou. Até o fim do contrato, dia 30, ele não entra mais em campo. E a pergunta é, deu certo ou foi um fiasco? Foi dentro do esperado ou foi uma decepção? Vamos lá, a gente tem que falar sobre isso no vídeo de hoje. E vamos falar da expulsão bizarra de ontem. O cara jogou Copas, o cara ganhou Champions League e fazer o que fez ontem. Mas pelo amor de Deus, o cara fez um belo primeiro tempo ontem, podia ser um dos heróis de uma vitória do Santos, da melhor atuação do Santos em tempos, hein? Em muitas semanas, hein? E aí ele vira o vilão, porque o time perdeu por causa dele. O Botafogo não ganharia o jogo ontem. Verdade é essa, o jogo estava caminhando para o empate e o Santos criando no segundo tempo chances claríssimas. O John salvando, o zagueiro tirando embaixo do travessão. O Santos estava muito... Não mentiu. perto da vitória e perdeu por causa do Neymar. Simples assim. Simples assim. Ontem não dá pra botar a culpa no Kleber Xavier, ontem não dá pra botar a culpa no Baço, ontem não dá pra botar a culpa no Léo Godoy, que nem estava em campo, precisou o Escobar quebrar um galho na direita, porque os laterais que o Santos tem não servem pra direita. Não dá pra botar a culpa em mais ninguém, não. A culpa é do Neymar. Simples assim. O Neymar não disse que tem costa larga? Ele falou isso pros caras lá no vestiário em Itaquera antes do jogo, agora contra o Corinthians pelo Brasileirão. Não, deixa os caras bater em mim que eu tenho costa larga. Então é isso, Neymar. Hoje você tá apanhando pelas suas costas largas aí, pelo tamanho que você tem. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes salários, grandes responsabilidades. É da vida. Dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 360 mil inscritos por aqui. Vou te dar a dica da Fit Forte. Já tomou sua creatina já hoje? Pelo ar do Brasil. Ações... Tá mostrando, é AD de creatina, filho. Baixar. Ou então tudo bem, pode ir no Android, na lojinha da Apple e baixar também o Flash Score. Vamos lá, meu povo! Olha, antes de eu falar da expulsão, do lance em si do Neymar, eu acho que vale a gente olhar os números dessa passagem do Neymar e entrar nessa discussão. Se esse contrato deu certo, se essa passagem foi exitosa, foi positiva ou se não foi, tá? Ou se não foi. Então, foram 12 jogos. O Neymar teve 2 lesões na coxa esquerda nesse período e em 12 jogos ele participa de 6 gols. É uma participação para gol a cada 2 jogos. São 3 gols e 3 assistências. Ele faz um gol de pênalti contra o Água Santa, no jogo de maior minutagem dele nessa passagem, e nós temos que falar sobre isso. Isso vai impactar a nossa análise esportiva do contrato do Neymar. Porque também, só um parêntese aqui, eu não perco o fio, vocês sabem, eu vou voltar nos gols que ele marcou e nas assistências que deu. A análise do contrato de um jogador de futebol, por favor, tenham cuidado com algumas análises que estão ignorando o principal fator dessa história, dessa contratação. Como eu sempre digo aqui, um contrato de um jogador de futebol, um projeto que envolva uma relação de um jogador de futebol com um clube, para fazer sentido, precisa que o cara esteja em campo. Há quanto tempo você me ouve falando isso? Desde o ano passado. Desde antes disso, desde que a gente falava do Neymar fora do Al Hilal, do Neymar desfalcando o Al Hilal. Sempre disse isso aqui no canal, a frase é exatamente essa, a mesma. O projeto de um jogador só faz sentido quando ele esteja em campo. Então os caras vêm, não, como é que pode dizer que é um fiasco, dizer que não está dando certo, porque ele está trazendo dinheiro para o clube, porque ele está trazendo patrocinadores? Pois bem, e o campo? O campo não faz sentido nenhum, né? O campo não tem importância nenhuma. Importantes são apenas os contratos que são fechados. Eu discordo dessa análise, acho uma análise muito simplória e uma análise que talvez para proteger o Neymar por alguma razão, por alguma amizade, algum gosto pelo Neymar, alguma simpatia pelo Neymar, ignora esse aspecto, que é fundamental, gente. O Santos não contratou um influencer, ele contratou um jogador de futebol. Isso. Não é?
Se fosse assim, o Santos pegava. Tem um monte de influência santista aí grande, vai lá, contrata o cara. Então, vamos devagar nessa aí. Mas voltando, não perdendo o fio. Às vezes, quando eu quase perco, eu pego de volta no final, igual foi o vídeo de sábado aí que eu tinha. De sábado não, de ontem. Então, vamos lá. Foram 12 jogos. 3 gols, o gol contra o Água Santa de pênalti, o gol contra a Inter de Limeira, que foi o gol olímpico, e o outro gol do Neymar nessa passagem, Red Bull. Red Bull nas quartas de final, que ele faz um gol de falta na Vila Belmiro. E ele dá uma assistência contra o Água Santa e dá 2 contra a Inter de Limeira pro Tiquinho, se não me engano, né? Cruzamentos pro Tiquinho Soares. Essa foi a passagem. O Santos, em termos de competições, foi eliminado na semifinal do Paulista sem ele, e aí não vamos entrar nesse assunto agora, Moleque, o chat sem ficou ele, doente. tal. O chat ficou doente, o chat enlouqueceu. Talvez porque essa minutagem tenha sido muito exagerada no retorno. Veja, ele joga 85 minutos contra o Água Santa, ele joga 75 minutos contra o Grêmio Novo Horizontino em Novo Horizonte, 3 dias depois de ter voltado de uma lesão de quase um ano todo fora, que ele tinha alguns jogos ali em novembro no Al Hilal, mas também foram minutos muito, muito pequenos. Ele joga 69 minutos contra o Noroeste. Aí chegou a semifinal, faltou o Neymar não estava lá, ele teve lesão muscular e foi para Itaquera. Não, ele veio para bater o pênalti, os caras ficaram nessa ilusão. Para, ele não tinha mínima condição. Aí veio o pai do Neymar, eu queria outra postura, eu quero que alguém assuma, olha só, nós erramos. O Neymar ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista porque alguém aqui errou nessa minutagem que ele recebeu. O médico, o treinador, o próprio Neymar, alguém tem que assumir essa bronca. Não dá para simplesmente chegar ao pai do Neymar e falar, não, veja bem, é que ele tinha que ajudar o Santos no Campeonato Paulista. Tá, mas em que momento você admitiu que isso foi um erro? Porque faltou o cara. Na hora mais importante, no jogo mais importante do campeonato, na semifinal, ele não estava lá. Mas ninguém assume esse erro. Os caras só ficam, não, é porque foi para ajudar. Aí veio o papo do pai do Neymar que eu não compro. Não, foi para ajudar no Campeonato Paulista, e também para tentar uma convocação do Dorival em março ou não? A gente não é bobo, né? Para que a gente não é bobo. Então vamos lá. No Paulista, o Santos cai na semifinal sem poder contar com o Neymar. Famoso se jogar, amém. Né? Esse foi o caso. Na semifinal do Paulista ele não estava disponível. Se jogar, amém. Pois é, e o Santos, eliminado. Cai na Copa do Brasil para o CRB e o Neymar estava em campo durante 25 minutos. Verdade absoluta, justa. Teve que admitir que o Neymar entra e muda o jogo, muda o panorama. Em 1 minuto e meio ele criou 3 oportunidades para gol. Amigo, ele é muito diferente, mas muito, num time horroroso. Então, essa diferença fica mais gritante ainda. Mas numa análise esportiva, fria, eliminado do Paulista na semifinal, eliminado por um time da Série B do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil e com uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 8 pontos. No ano que o Santos caiu, 2023, nessa mesma rodada, a 11ª rodada, o Santos tinha 5 pontos a mais. O Santos tinha 13 pontos. O Santos hoje divide a vice-lanterna com o Juventude, ele tem 5 pontos a menos do que tinha no ano que caiu. Com o Neymar em campo no Campeonato Brasileiro, o Santos perde para o Fluminense, ganha do Atlético Mineiro e ele se machuca, ganha do Vitória num calor que tomou do Vitória no segundo tempo, um time melhor teria empatado o jogo contra o Santos e perde ontem para o Botafogo com culpa enorme do Neymar. Então, esportivamente falando, essa passagem ela foi ruim. Se ela foi de acordo com a expectativa criada, se a expectativa, na verdade, é outra pergunta, né? Se a expectativa criada por alguns foi alta demais, aí nós precisamos discutir. Porque é um jogador que vinha de um LCA, um ano fora, voltou em novembro, teve lesão muscular, só voltou a jogar em fevereiro, teve lesão muscular em março, voltou a jogar, teve outra lesão muscular. Se as expectativas estavam altas, eu não sei. Eu não sei o que todos os santistas esperavam. O que eu particularmente esperava dessa volta do Neymar, em termos esportivos, ok? Que ele elevasse o patamar técnico do Santos, que ele conseguisse carregar um pouco esse time. Não é carregar, né, o famoso Ney Noé, ele não ia conseguir carregar todos os bichos. Mas de vez em quando um ou outro ele ia conseguir carregar, tendo uma sequência de jogos. Mas isso foi muito quebrado. Joga, para. Você quer ver?
vamos lá, em termos de data, né? Ele estreia dia 5 de fevereiro. Aí, no dia 2 de março, um mês depois, praticamente, da estreia, ele faz o último jogo antes da lesão. Aí ele tem uma lesão muscular. Aí ele vai voltar a jogar 13 de abril contra o Fluminense. Um mês e meio depois. No dia 16 de abril, ele machuca de novo. Aí ele volta 22 de maio. Mais de um mês. Então, a sequência ficou completamente quebrada. Então, para ajudar o Santos, era impossível desse jeito. A ajuda seria muito pontual. E enquanto isso, o Santos perdendo. Mano, o que vocês estão falando do Paê, mano? Paê morreu? Ah, que isso, viado. Pra rescindir o contrato, mas tava na cara, pô. Isso aí era óbvio. O Vasco liberou ele essa semana pra ir pra França resolver problemas pessoais. O contrato dele já tá acabando. Isso aí já, qualquer um que acompanhe minimamente o noticiário do Vasco sabe que ele ia meter o pé. Tomando fumo no Campeonato Brasileiro. O Santos saindo atrás do CRB no confronto na Copa do Brasil, tomando empate dentro da Vila e poderia ter perdido o jogo se não fosse a defesa do Brasil e o Neymar fora. E o Neymar mais fora do que dentro. Então não ajudou. Eu esperava o Neymar. Eu não esperava o Santos campeão paulista, não esperava o Santos na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Neymar jogando todos os jogos. Eu não esperava. Mas esperava que o desempenho fosse melhor, que o Santos tivesse uma pontuação maior, que o Neymar já estivesse numa recuperação, num processo, num estágio mais acelerado da recuperação. E essa recuperação até agora, aí o Neymar, pai, o senhor chega e diz assim, não, ele veio para se recuperar no clube. Não, ele veio para jogar. Ele veio para se recuperar e jogar, e ajudar o clube na... Pô, essa fala pega muito, né, velho? Tipo assim, dá Pô, como é que eu posso falar isso sem utilizar as palavras erradas? Mas a sensação que eu tenho quando eu vejo o cara falar isso é como se ele estivesse tratando o clube como... Por exemplo, eu vi uma notícia muito similar a essa com a notícia agora do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães está de férias na Premier League. E aí ele tá lá no CT do Vasco, mantendo condicionamento físico e treinando. O Andrei Santos está de férias na Ligue 1. E aí ele tá lá no CT do Vasco, mantendo condicionamento físico e treinando. Você fazer um contrato com um atleta, com os valores que tem, com a importância que tem, com a apresentação que teve, reapresentação, né? Que foi uma volta, e você chegar e dar uma entrevista e falar assim, ele tá se recuperando se jogar, amém? Porra, é loucura, né, viado? É doideira, mano. As ações de marketing. O jogar faltou. E a recuperação também ficou prejudicada. A recuperação ficou quebrada. A recuperação ainda tá longe de acontecer. Tá longe. O Neymar não é que ele está distante do 100%, ele está distante dos 50%. Tá longe de acontecer. Então, foi mais difícil do que se imaginava. Pelo menos eu esperava o Neymar jogando mais tempo, né? mais sequência com a camisa do Santos, mais minutos e de maneira mais racional do que foi no Campeonato Paulista. Não aconteceu. Então, tem eliminações, tem 2 lesões musculares num contrato de 5 meses, que prejudicam demais o projeto, sem dúvida prejudicam. Declarações do pai do Neymar que pioram o ambiente, do próprio Neymar. E aí tudo deságua na tarde de ontem na Vila Belmiro. E aí nós vamos falar do que foi o lance capital do jogo e do que foi a partida do Neymar. O Neymar, tecnicamente, sobra nesse time pavoroso que o Santos tem. Sobra. Ele é outro nível de jogador. A não ser que você não veja os jogos do Santos. Tem muita gente que tem metido pau aí no Neymar, lá quinta série, muita gente que não vê os jogos do Santos e não percebe a contribuição que o Neymar consegue dar a esse time, mesmo ferrado, com condições físicas ruins, mesmo assim. Ontem de novo. Ontem ele criou jogadas no primeiro tempo, se movimentou, participou, funcionou a estratégia do Kleber Xavier, do Neymar ali como um 9, com um Barreal aberto, Guilherme aberto, o Neymar mais próximo do gol. Era algo do qual eu batia desde o Campeonato Paulista. O Neymar não pode pegar essa bola ainda no campo de defesa e ter que percorrer vários metros para chegar até o Tiquinho, para encontrar o atacante. O Neymar tem que estar mais próximo do gol. Ele não tem mais a condição de percorrer tantos metros do campo. E o Neymar funcionou bem, né, nessa espécie de falso 9. Ontem, vou repetir, não dá para criticar o Kleber Xavier. Você gosta do Kleber Xavier ou não gosta? Direito seu. Eu acho que não vai conseguir trazer outro treinador de nível maior no mercado hoje. O Santos hoje não é capaz de atrair profissionais de primeiro nível. Então, meu amigo, é o que tem. Se mandar o Kleber Xavier embora, é para tentar um fato novo. Mas o outro treinador que vai chegar vai ser mais ou menos do mesmo nível.
Aceite isso, Não, Santista não não tem. Você não tem como brigar com a verdade. Para o Santos trazer um profissional de primeiro nível, ele tem que se preparar para isso. Ele tem que se estruturar para isso. E tá longe disso acontecer. E quem vai querer pular nessa bala agora também, né? Treinar o Santos ou tomar um tiro? Pô, se for até 2, 3 tiros eu tomo. É difícil, mano. Pô, aquela análise que a gente fez ali. O Santos tá com problemas financeiros, tá fora da Sula, tá fora da Libertadores, tá fora da Copa do Brasil, só tem brasileiro pra jogar e o brasileiro tá muito mal. É difícil, mano. Tá muito longe disso acontecer, ok? Então vamos lá. O Neymar ontem não é culpa do Cléber Xavier. Ele escalou o time que muita gente tava pedindo. Ontem não é culpa do Guilherme. Ontem não é culpa do Baço. O Baço foi bem, cara. A Baço que é de Baço, né? Sendo justo, como eu sempre tento ser aqui no canal. Ontem a culpa é do Neymar. O Santos tá literalmente a 2 pontos do Vasco. Mano, eu tenho que começar só a ignorar esses comentários, velho. Irmão, eu não estou falando em momento algum que o Vasco é bom, viado. Que loucura é essa, mano? Pô, igual ontem apareceu o Cazé comentando sobre o Santos. Aí todo mundo, pô, bom é o Vasco. Aí eu falei aqui o treinador de um outro treinador que pudesse vir pro Santos. Pô, vai querer ir pro Vasco. E o Vasco, que nesse cenário, que todos os vascaínos estão admitindo que é uma merda, está na Sul-Americana, que o Santos não está em nenhuma competição internacional, está na Copa do Brasil, que o Santos foi eliminado, tá ligado? E ganhou do Santos no Brasileiro. E o Vasco é uma merda, ou seja, o Vasco tá em 3 frentes e o torcedor do Vasco tá falando que é uma merda. O Santos tá em uma frente só, pior que o Vasco, e o vagabundo fica puto quando fala que tá uma merda, pô. Aí é complicado. O Santos foi criando oportunidades, o Neymar quase fez um golaço no primeiro tempo, né? Conseguindo arrancada, conseguindo lance de explosão. O Neymar tava bem, fez um bom primeiro tempo. Um dos melhores, se não o melhor dele nessa volta pelo Santos. Segundo tempo, fisicamente o Neymar cai. Claramente o desempenho do Neymar vai caindo. Aí é uma dúvida, né? Ele é expulso aos 29 do segundo tempo. Ali, claramente, ele já tinha, né, uma dificuldade de repetir a intensidade, um pouco da mobilidade que ele teve no primeiro tempo. A gente pode discutir se já não era o caso de ter tirado o Neymar de campo. Ok, eu acho que é uma discussão. Agora, ele vinha fazendo um bom jogo no geral. E o Santos fazia um segundo tempo até melhor do que o primeiro. Isso aí eu vi, pô, pessoas criticando, até naquele vídeo lá do Rodolfo citou, avança mais um pouco, ele faz uma crítica em relação a isso. Mas eu não concordo não, pô. Mas tinha que ter tirado o Neymar, porque, pô, na previsão ali, pô, mano, chegou no vestiário, o Neymar falou, pô, tô bem, quero continuar jogando. Ele tava jogando bem, o treinador vai manter. O treinador vai manter. É muita engenharia de obra pronta você chegar depois de que o cara foi expulso e falar, pô, tinha que ter tirado antes. Não dava pra saber que ele ia ser expulso. O John salvando, o zagueiro tirando bola, acho que o David Ricardo, né, tirou uma bola embaixo do travessão, o Guilherme já tava chegando pra fazer o gol na segunda trave, o Santos amassando ali, apertando o Botafogo, mandando no jogo no campo de ataque. Aí o Neymar tem a infeliz ideia de fazer o que fez. O Neymar que tomou um amarelo no primeiro tempo, para mim, lance ok para amarelo. Poderia não dar? Às vezes os árbitros não dão. Poderia dar como deu o cartão amarelo. Uma pegada em cima do Jair no campo de defesa do Botafogo. Você vai lá pegar o zagueiro. Não acho que poderia não dar, não. Acho que era lance para amarelo. Era do Botafogo no campo de defesa. Numa zona do campo sem muita ameaça. Enfim, tomou o amarelo. Já pendurado, o Neymar achou uma boa ideia de meter a mão na bola para fazer o gol. Na era VAR. Na era VAR. Não é só pelo fato de já ter o cartão amarelo, não. É pelo fato de nós já termos 500 câmeras no campo e que facilmente vão detectar um toque daquele. Gol de mão, a não ser um lance muito difícil, com muita gente com a imagem encoberta, com o braço, né? A não ser um lance muito coladinho ali, o gol de mão não vai valer mais. Na era VAR, esquece, não tem como. E o Neymar achou por bem. Ele até postou no Instagram que foi na ânsia de ajudar, pediu desculpas, beleza, pediu perdão, a derrota tá na conta dele, teve uma ótima postura, tá? Ótima postura de admitir o erro. É isso, você não diz que tem costa larga, Neymar? É isso aí. Nessa hora você vai lá, assume a bronca. Errei, a culpa é minha, tá na minha conta e é isso aí. Beleza. Mas não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Um jogador desse nível, dessa experiência, não pode fazer um negócio desse. Pode ser a melhor das intenções. Eu quero ajudar, eu quero... Beleza, mas você prejudicou o time. Você acabou com a possibilidade de vitória do Santos, porque a partir disso aí, o Santos se entrincheirou, o Botafogo falou, opa, agora ficou bom pra nós. Sentimos o sangue da água, Tubarão vai pra cima. E 10 minutos depois ganhou o jogo.
entrincheirou o Santos, empurrou o Santos para trás, começou a inverter bola de um lado para o outro, tentar mandar a bola para a área, e numa dessas passou direto o cruzamento do Arthur, caixa, gol, 1-0 Botafogo, fim de jogo. Fim de jogo. Na conta do Neymar. Essa derrota, como ele mesmo admitiu, está na conta dele. Ele é o vilão da derrota, ele é o culpado, ele é o fator determinante para o resultado. A expulsão dele acaba com um time que simplesmente não existe sem o Neymar. O time com o Neymar ainda consegue fazer alguma coisa. Não está conseguindo ganhar jogos com regularidade. Ganhou do Vitória, ó, a duras penas. Um time melhor teria empatado o jogo do Barradão no segundo tempo. A verdade é essa. O Santos tomou um calor do Vitória em alguns momentos do jogo. Mas o Santos não consegue fazer isso com regularidade. Não consegue vencer com regularidade. Com o Neymar, ainda assim. Sem ele, meu Deus do céu. Sem ele, até o Felipe Camargo... É ruim com pior sem, né? Disse isso ontem no De Olho do Peixe. Esse time é acéfalo sem o Neymar. Eu concordo. Esse time é totalmente acéfalo sem o Neymar. E o que piora a expulsão de ontem, o fato em si, o que piora tudo, é que era o dia do lançamento do raio da camisa azul. No dia do lançamento de uma camisa, que foi tema do vídeo do último sábado, você pode resgatar aqui, eu fiz um vídeo tentando elaborar um raciocínio, né? Se o lançamento dessa camisa agora, na iminência do término do contrato do Neymar, se isso quer indicar uma permanência ou não, se isso deixa algum sinal no ar ou não, você pode ver a minha opinião. Muito louco pensar essa questão da camisa também, mano. É. O contrato acabou e aí lançaram a camisa. Não nessa ordem cronológica necessariamente, a gente sabe que, pô, tem uns dias ali e tal, mas, pô, tem que ficar agora, tem que ficar, velho. No dia do lançamento de uma camisa, que não apenas remete a 2012, que como a gente lembrou do vídeo de sábado, foi um bom ano do Santos. Né? 2012, o Santos foi campeão da Recopa, o Santos foi campeão paulista, o Santos bateu uma semifinal de Libertadores da América. Foi um bom ano do Santos. Golaço do Sheik. Só não ganhou o título brasileiro, ou só não brigou pelo título, né? Reformulando, porque não é garantia de nada. Mas só não brigou pelo título pelas seguidas convocações do Neymar, porque não tinha respeito à data FIFA, o Brasileirão ainda não parava para a data FIFA, hoje para mais ou menos, mas pelo menos para. Né? Como está parando agora, inclusive, nessa semana. Mas essa camisa, ela é uma homenagem, ela é essencialmente uma homenagem ao Neymar. A camisa que coloca o pet ali de príncipe, que coloca na gola aqui a frase que ele deixou no vestiário em 2012, quando foi embora, eu vou, mas eu volto. Foi uma camisa pensada nele. O que tinha de gente de azul ontem, na arquibancada da Vila Belmiro, que teve de torcedor que comprou essa camisa, eu contei pra vocês, eu fui comprar... Assistindo o jogo, a câmera de transmissão da Vila Belmiro pega perfeitamente ali a lateral do estádio ali, né? Dá pra você ver, mano, um monte de pontinha azul na arquibancada. Todo mundo ou com a camisa azul de 12 ou com a camisa azul lançada agora, né? Então, pô, dá pra ver que a rapaziada comprou o barulho, né? Na sexta-feira de noite, ainda bem que agora eu já tô mais fininho, né? O projeto deu certo, tinha o meu tamanho. Eu estou usando ou M ou G. Camisa de futebol eu compro geralmente G. E tinha o G. Mas o GG já não tinha, o Extra G já não tinha, o P já não tinha. Eu fui por curiosidade ver ontem. O M já não tinha também. A camisa vendeu, cara. A camisa vendeu. A galera foi, comprou, cheio. Eu vi um vídeo do Ricardinho no Boteco Santista lá, no camarote da Vila, cheio de gente de azul com a camisa azul. Falei, caramba. E acontece isso. Não é só derrota. É ruim você estrear a camisa e perder. Para quem é torcedor supersticioso, essa camisa aí é zicada. Eu lembro que o Botafogo em 2010 lançou uma camisa cinza, né, que ela tinha 2 tons de cinza, assim, divididos na vertical. E aí a estreia foi num clássico contra o Vasco. O Botafogo tomou 6-0. Vamos relembrar. 3 gols do Dodô, 2 gols do Felipe Coutinho e 1 gol do Léo Gago de falta. Que beleza. Estreia da camisa. O Botafogo tomou 6-0 dentro de casa pro Vasco. Depois, nesse mesmo campeonato, o Botafogo foi campeão. O Botafogo foi campeão. Demitiu o treinador nesse jogo e foi campeão, mano. Olha aí. A camisa sumiu do mapa. Os caras falaram, o quê? Essa camisa da zica aí. Nunca mais o raio da... Eu nunca mais vi a camisa cinza. Não vendeu mais. Aí, olha só, olha como é que é o Vasco hoje. E eu não pode criticar, tá? O Vasco tomou 6 do Flamengo, demite ninguém, todo mundo continua no clube. Quem era titular, continua titular. Quem era reserva, continua reserva. Mano, é um clube largado, velho. Eu falo, mano, os caras não repetiram nem camisa que jogou. Nem camisa! O Vasco muda porra, não,
velho. Não vi mais torcedor usando. Então, pro torcedor supersticioso, é ruim, né? Pô, estreou com derrota a camisa. Mas pior do que isso, o personagem central da camisa, que é o Neymar, no dia da estreia é expulso e o time perde por causa da expulsão. Pô, meu amigo, é um roteiro trágico. Só que o santista, ele tá se acostumando, infelizmente, com a tragédia. E aí uma outra observação que o Felipe Camargo fez ontem no De Olho do Peixe, eu vi o jogo em casa aqui, ouvindo a transmissão deles, e eu saí faltando 5 minutos para acabar. Na verdade, eu saí aos 45, né? Porque o jogo teve 7 de acréscimo, que eu tinha que ir para a TNT Sports narrar a MLS ontem. Até o motivo de eu hoje não falar, por exemplo, do grande resultado para mim da rodada, que é a vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras. Eu tô devendo, viu, galera do Cruzeiro, um vídeo sobre esse momento fantástico, esse trabalho incrível do Leonardo Jardim. Tá vendo? Quando dá respaldo, eu não perdi o fio não, vou voltar lá. Quando dá respaldo, quando avisa para o elenco, olha só, vocês não são maiores do que o treinador e do que a diretoria, o técnico vai ser esse, quem não gostar vai embora, não vai ser o cara que vai embora, vão ser vocês. Ah, meu amigo, isso faz a diferença do futebol. Trabalharaço que o Leonardo Jardim está fazendo no Cruzeiro, botou o time na vice-liderança e eu, em breve, falarei bastante desse assunto aqui. Mas eu não pude ver o jogo ontem, porque eu narrei a MLS na TNT Sports ontem à noite. Inclusive, narrei o jogo do Seattle Sounders, que é o time que vai pegar o Botafogo dia 15, daqui a 2 semanas, na estreia do Mundial de Clubes, mas ontem jogou bem modificado e acabou perdendo o jogo dentro de casa. Mas vamos lá, voltando. O Felipe estava dizendo, aí eu já estava no carro e estava ouvindo o pós-jogo, e na hora que apita o árbitro, a gente tem visto, né, nas derrotas recentes do Santos, o clima na Vila piora, fica um negócio horroroso, vai, é time sem vergonha, estoura rojão, os caras vão pro lado de fora, tentam invadir sala de imprensa, a gente sabe como é. Ontem, não chegou nem perto de acontecer, assim, protesto, vaia no final do jogo. A torcida jovem gritou um ou outro corinho lá e tal, mas assim, o torcedor ficou meio anestesiado, sabe? E o Felipe Camargo, eu lembro do espanto dele na transmissão, ele falava, nossa, mas assim, não é que eu tô querendo que os caras briguem, não tô estimulando isso não, mas o clima tá diferente, o torcedor parece estar meio que resignado, tipo assim, meu irmão, já era, não tem muito o que fazer. E era o silêncio, que tomava conta da Vila Belmiro ontem, era o silêncio ao apito final do árbitro. Realmente espantoso, realmente revelador. O santista está se acostumando com a tragédia. Do dia que as coisas parecem dar certo, sempre tem um roteiro trágico para fechar a coisa no final. Quando a coisa parece que vai, sempre tem uma mudança abrupta de rumo e sempre com o pão caindo com a manteiga para baixo. É sempre assim. No final tem sido assim. Sempre o pão caído com a manteiga virada para baixo. Essa é a vida do santista. Dia da estreia da nova camisa, Neymar titular depois de um bom tempo, um ótimo primeiro tempo do Neymar diante das condições atuais dele, um bom segundo tempo do time, muito próximo, vai abrir o placar, vai abrir o placar, vai abrir o placar. Expulsão, gol do adversário. Tem sido a tônica, tem sido a rotina do santista. Não tá fácil, realmente não tá fácil. E esse contrato ele termina agora no próximo dia 30. Dia 30 de junho é o último dia do contrato. O Neymar disse que depois do dia 12 ele poderia falar sobre renovação ou não. Né? O jogo contra o Fortaleza, o último jogo do contrato, seria um marco aí estabelecido pelo Neymar, um marco temporal. Neymar, já pode ser agora, porque você não joga dia 12. Já pode ser agora. Vai ficar ou não vai ficar? Já pode ser. Live de ontem. Se a necessidade era de se esperar o dia 12 para decidir, que era o último jogo dele até o contrato acabar, tá fora do jogo do dia 12. Então não tem por que esperar até dia 12. Resolve o quanto antes, o quanto antes. Essa resposta, né? Que se dependia do último jogo, bom, o último jogo foi ontem. Vai renovar? Sentimento, valeu, tem informação alguma. Sentimento, acho que vai. Tenho a impressão, a sensação de que vai renovar. Porque não vejo também um grande mercado se abrindo ao Neymar. Claro que o pai do Neymar vai dizer que tem. Claro que o pai do Neymar vai dizer que tem um monte de proposta na mesa. Claro que o pai do Neymar vai tentar valorizar o produto dele. Mas eu não vejo. Eu não vejo essa possibilidade no radar. Então acho que o caminho é uma renovação. Se sair do Santos, na minha visão, é ou MLS ou outro clube do Brasil. E aí eu coloco, como já coloquei aqui, o Cruzeiro como única via que eu acho possível e que faça algum tipo de sentido. Porque não vai para outro clube de São Paulo. No Rio de Janeiro, só 2 teriam condições de pagar, que seria talvez o Botafogo e o Flamengo ali. Só que nenhum dos dois são geridos de modo a fazer uma contratação dessa. Não faz o estilo com as diretorias que estão lá no momento. Vasco e Fluminense não tem condições
opções. E o Cruzeiro tem feito contratações de nome, tem investido, tem uma diretoria que parece estar comprando esse barulho. O Neymar tem uma história maneirinha com o Cruzeiro, de quando ele jogou contra o Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro bateu palma pra ele e ele falou que criou uma simpatia a partir dali. Eu só consigo ver esse cenário. Agora, fora isso, primeira prateleira de Europa, não vai. Você acha que ele vai, um Chelsea vai oferecer agora? Um Barcelona? Não vai. Não vai, vamos falar a verdade. Aí vamos lá, segunda prateleira. Acho que você vai pegar um time de segunda prateleira ali, mas que tá jogando a Premier League. Segunda prateleira jogando Premier League? Sim, tem vários. Tem vários times que jogam a Premier League que não figuram entre os times que brigam para ganhar competições europeias, beleza. Aí eles vão avaliar os últimos anos. Ele não conseguiu ter uma regularidade no Al Hilal, e aí teve uma lesão seríssima de LCA, que é a pior lesão no futebol, e aí voltou pro Santos para jogar o Brasileirão, não tá conseguindo ter uma sequência, agora que até acabou tendo essa expulsão, então não vai jogar, não sabemos como é que vai ser. Vai custar esse valor aqui, que a gente pode pegar bem menos e investir em 3, 4 jogadores? Não sei, agora não sei. Inovação, mas entenda bem. A cobrança vai aumentar, porque o Campeonato Brasileiro vai afunilar, a situação do Santos está se agravando. O Santos, como eu disse no início do vídeo, tem 5 pontos, acho que disse, né? 5 pontos a menos esse ano do que tinha quando caiu em 2023, nessa mesma 11ª rodada. E quem tiver lá, irmão, vai ter que segurar. Irmão, acho que a chance é zero do Neymar querer jogar na Turquia, viado. Eu acho que a chance é zero, mano. Pra que ele vai arrumar esse problema pra vida dele, mano? Mas lá é muito pica. Não, concordo, mas pra bem e pra mal também, né? Aí se chega lá, não conseguiu jogar isso aqui e tal, vai lá, a torcida do Galatasaray na porta da casa dele. Pra que essa altura do campeonato, filho? Que isso, mano? Tá, o Rojão. E sendo o Neymar o que ele é, quem ele representa, a pancada sempre vai ser maior. Então, se o Neymar diz que tem as costas largas para pancada, se ele renovar o contrato, ele precisa estar preparado para isso. E a cobrança vai vir. O elogio vai vir na medida correta. Se o Santos ganhasse ontem, o Neymar seria muito elogiado. Nossa, a melhor atuação do Santos em muito tempo. Nossa, o Neymar voltou a ser titular. O time ganhou a segunda seguida no Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Agora vai, né? Seria absolutamente justo. Mas ele foi o vilão e a pancada vem na proporção devida. Então saiba, se renovar o contrato, é pressão. É ótimo que traga patrocinadores, camisa nova, né, novas marcas, audiência, exposição na TV aberta, é ótimo. Mas não deixem de fora o aspecto esportivo. O contrato de um jogador de futebol, para dar certo um projeto, precisa que o cara esteja em campo. Só trazer patrocinador não resolve. É muito bom. Ninguém vai discutir que ele trouxe ou não. Isso ninguém discute. Que houve um ganho para o clube, ninguém discute. Também com uma fatia grande disso indo para o bolso do Neymar. Não se esqueça também. Tem 4 milhões e pouco fixos, mais tudo que fecha aí. Isso aí dá um custo total acima de 100 milhões de reais para 5 meses de contrato. Não é barato não, gente. Não é pouca coisa não. É muita coisa. Mas não veio só para isso. Ele veio para jogar. O que adianta? Lança uma camisa azul, ou o patrocinador coloca lá, muda o patrocinador master como mudou, chegou uma empresa nova, botou mais dinheiro, tá, mas cadê o Neymar usando a minha marca? Ah não, ele tá no DM, ah não, ele não tá jogando, ah não, ele tá cumprindo suspensão porque foi expulso infantilmente. A conta não fecha assim, gente. Se ele tiver em campo. Se ele tiver em campo, fecha. Se ele não tiver em campo, não adianta. Não adianta. Não caiam nesse tipo de análise infantil. Com todo respeito, isso é uma análise infantil. É uma análise protecionista. E não dá para ficar protegendo e passando a mão no cara que ganha o que o Neymar ganha. Não dá também para distorcer a análise e criticar fora da bola, fora do tom. Que é coisa que eu não faço. Aqui eu não faço. A gente precisa ser absoluta... Isso aqui me deixa, assim, muito reflexivo, viado. Tá ligado? Isso aqui me deixa muito reflexivo. Porque tá muito abaixo do que todo mundo se esperava. Tá muito abaixo do que todo mundo se esperava. Mas tá aqui o Jorge Igor, que é, um jornalista, mas que é assumidamente torcedor do Santos, falando que, não dá pra passar pano, ficar nesse protecionismo e sei lá o que, sendo que o Neymar é um cara que já ganhou tudo e mais um pouco com o Santos, que fez sua história no Santos, que fez trocentos gols, que foi top 10 Ballon d'Or jogando no Brasil e tal. Mano, no Vasco, já aprendi, não falo mais. Totalmente justo. Mas agora chegar com esse papo de, não, já valeu a pena, já se pagou pelo que ele trouxe. Em campo, o retorno esperado não veio nesses primeiros 5 meses. Pode ser que venha,
numa renovação de contrato por mais um ano até a Copa do Mundo do ano que vem, que eu acho que acontecerá. Ainda acho que acontecerá. Só fico preocupado com uma coisa, a que preço? Porque o contrato atual, em termos de remuneração, de participação em ações de marketing, em novos contratos do clube, ele já é consideravelmente generoso ao Neymar. Uma renovação geralmente se dá com um aumento nas bases. Qual será esse acréscimo para renovar? O que o Santos terá que fazer? Quando o Neymar veio com esse papo, o pai do Neymar, veio com um papo de será que o Santos está preparado para renovar? Ele está falando disso aqui também, né? Isso aqui que eu estou fazendo com os dedos, né? Ele está falando de grana também. E aí? E essa coisa da ajuda da empresa do pai do Neymar ao clube, a parceria com a diretoria. Isso influencia, não influencia? Vai ter que ampliar essa parceria para o Neymar ficar? Fiquemos atentos numa eventual renovação, em que condições ela se dará. Porque se um entrar com a banana e o outro só entrar com o traseiro, aí não é legal. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois. Se só o Santos tiver que abrir mão de coisa para a continuidade do Neymar e o Neymar não abrir mão de 1 centavo, aí fica muito fácil, né, meu amigo? Aí fica fácil demais. Vamos ver como isso se dará numa eventual renovação. Eu acho que vai renovar. Ainda acho que vai renovar. Também acho. Para mim é o que faz mais sentido dentro do momento que a gente tem ali, né?